O Inconfidências de hoje recebe o cantor e compositor Pedro Moraes, mineiro de Belo Horizonte. Pedro Moraes cresceu em Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha. Cantor, compositor e instrumentista, já lançou 3 discos: Pedro Moraes, Sob o Sol e Vertigem. Pedro é considerado um dos nomes da nova música popular brasileira. Pedro Moraes, muito obrigado por ter aceito o convite do Inconfidências. Valeu, e por vir até aqui. Hoje gravamos na Casa Fit de Cultura, que é uma parceira do Inconfidências, e eu tenho muito prazer de recebê-lo aqui. Prazer é meu, certamente. Pedro, embora você rejeite os rótulos, você vai poder falar disso aqui também, é meio que impossível não associar a sua figura e o seu trabalho ao que se chama de nova MPB. Então, quero começar por esse aspecto, colocando uma questão em primeiro plano. Como é que você significa esse novo selo, por assim dizer, de nova MPB? Cara, é meio louco, assim, porque o Chico Buarque já tinha dito que a canção ia morrer, né? E a MPB estava com os dias contados, assim. Eu acho que já tem muitos anos que tem gerado essa expectativa em torno da reciclagem da música brasileira, de alguma forma, né? Eu não acho que a minha geração, com exceção de alguns artistas que são realmente muito diferentes, assim, eu acho que a minha geração é uma geração que tem mudado muita coisa, né? Até porque eu acho que também chegou-se à conclusão de que as revoluções elas são muito reservadas a grupos, né? Nas gerações anteriores tinha um desejo de revolução muito grande, então acaba que a música ela sofria esse acesso, né? Na época o tempo era diferente, o volume de pessoas no mundo era menor, né? Assim, tinha uma série de fatores que fazia com que os caras também estavam bebendo água limpa, né? Assim, a música era uma coisa que estava num processo ainda muito inicial, então qualquer coisa de diferente, uma guitarra colocada numa música, se tornava algo realmente diferente, né? Então, e hoje em dia, o que acontece é que a gente está com todos os instrumentos disponíveis que você puder imaginar, tanto para a internet, né? Para a disponibilização de música com a coisa da tecnologia junto, tanto quanto você poder gravar em casa. As estruturas tecnológicas estão todas muito disponíveis. E eu acho que isso gera um outro tipo de olhar sobre tudo e realmente começa a ressignificar essas mudanças, se elas são reais de verdade ou se elas não são tão reais. Eu acho que o que eu faço é canção, é uma música autoral que naturalmente bebe da fonte da música brasileira, né? Muito mais até, né? A minha música é muito mais brasileira do que de fora, e isso faz com que ganhe um certo sotaque, o fato de morar em Minas também. Eu acho que vão se formando camadas e criando uma nova imagem para essa personalidade musical. Você citou uma coisa que eu acho interessante, que é quando você diz que poucos artistas inovam efetivamente, de uma maneira Tom Zé, por assim dizer. Esse estilo, esse movimento, considerando você e outros artistas que se enquadram supostamente nessa nova MPB, esse movimento, ele é de continuidade ou ele é de rompimento? Rapaz, essa pergunta é difícil, viu? Vou te falar. Cara, eu acho que é de rompimento. Apesar de que a gente carrega essas informações, eu acho que é de rompimento, porque a música que eu faço, ela não é referenciada o tempo todo, sabe? Eu não estou compondo uma música ou fazendo um disco pensando exclusivamente na minha referência, né? Naquela referência alguém, sei lá, não quero dar nome aos bois, mas tem milhões de pessoas que me influenciam e isso mexe com a minha cabeça e naturalmente mexe com o meu jeito de ser, que vai afetar na música, mas é rompimento. A gente está o tempo todo tentando se afirmar através daquilo que a gente é de verdade. Só que ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que tem essas referências, elas estão com a gente. Então, não sei, eu acho que é de rompimento, cara. É difícil, viu? Você citou os seus 3 CDs. Pedro Moraes, Sob o Sol e o Vertigem, que é o mais recente.
Esses três são muito distintos um do outro. Se a gente for pensar no Pedro Moraes, por exemplo, o violão era o mestre, era o condutor da coisa. No Vertigem, a guitarra tomou o poder. Já que a gente está falando de rompimento, o seu processo de produção é disruptivo. Como é que você chegou a essa conclusão que precisava mudar a sua linguagem? Na verdade, eu dei uma cansada, assim, de em todos os lugares, as pessoas associarem o meu trabalho ao violão. De nylon, inclusive, que é uma coisa muito específica, assim, nada contra o instrumento, mas é porque eu passei muitos anos fazendo show voz e violão, e as pessoas gostavam, mas assim, eu estava sempre meio que, todo o papo ele dependia meio que do violão, né, do violão de nylon. E tem essa coisa da imagem da MPB, da bossa nova, né? Da música mineira também, João Gilberto, né? A música mineira com o violão de nylon, o Milton. Aí eu comecei a sentir que o violão de nylon, especificamente, estava ocupando um lugar que eu queria que tivesse outro instrumento. E aí eu comecei a tocar violão de aço, que isso já muda um pouco, a coisa fica mais estridente e tal. É tão simples isso que eu estou falando, mas é tão bobo, né, na verdade. Mas aí teve o lance da guitarra, que eu comecei a querer muito ter uma guitarra, comprei uma guitarra, e foi quando eu comecei a fazer o Vertigem. Eu tinha acabado de compor umas músicas numa pegada diferente, uma pegada mais forte, assim. E na hora que eu fui fazer o arranjo com o Gustavo, que é um guitarrista, quando eu fui produzir o disco com ele lá em São Paulo, ele até falou, não, vamos deixar o violão de nylon, vamos botar numas faixas, não faz isso com ele, não deixa ele de lado. Eu falei, não vou deixar de lado, mas eu quero dar um tempo. E aí ele falou, então beleza, 2 guitarras o tempo todo, em várias faixas, e umas 3 músicas lá tem um violão de nylon mesmo, que tá dando um swing, tá fazendo uma coisa menos convencional, menos dentro do que eu fazia. Foi uma outra referência. Aí é um outro formato de colocação do violão. Mas mesmo assim, nos shows do Vertigem, depois que eu lancei o disco, eu ainda tocava violão de aço, os primeiros, e depois eu comecei a fazer tudo de guitarra mesmo. Eu acho que assim, a minha tendência pessoal, né? Não a tendência da música, a tendência pessoal é realmente experimentar mais tempo esse lance da guitarra. Eu acho que agora é uma nova fase em que eu estou absorvendo um novo jeito de tocar, de estar no palco, né? O comportamento com a guitarra é um e o comportamento com o violão é outro. É muito engraçado porque o instrumento ele tem esse poder também parece que ele te guia, ele guia mesmo, né? O meu primeiro disco, o violão de nylon era muita harmonia, a coisa toda... mais melancólica. E muito mineiro também, né? Assim, tinha uma característica mineira pra caramba, era um carimbo ali, assim, da minha mineiridade. E eu que vim do Vale de Jequitinhonha, ainda tem esse aspecto, né, também dentro do som, sabe? Assim, que é o fato de ter morado em Minas Novas, no Vale de Jequitinhonha, então... Toda essa sonoridade ela vai interferindo no resultado final. Mas o momento agora realmente é um momento mais de soltura. O Vertigem é um disco um pouco mais leve do que os anteriores. E é um disco também que tem a guitarra como... Provavelmente, assim, a guitarra e o teclado, né? Que eles pintam muito como vedetes. Assim. Desde o seu primeiro CD, você optou por ser independente. E eu quero enfatizar essa palavra. Optou. Esse tem sido o caminho de muitos artistas. É de fato o caminho que se apresenta hoje, o de não depender de uma gravadora? Cara, sim. Eu ainda não cheguei no momento de acreditar exclusivamente nesse modelo. Até porque ele está falido há um bom tempo, né? Ele funciona muito bem para quem tem uma vazão muito grande de uma demanda muito grande, o público é uma coisa mais popular e tal. As gravadoras também estão mudando, eu acho que elas estão percebendo que essa fatia independente é grande e tem absorvido alguns artistas para dentro dela, para dentro da estrutura. Agora, o papel da gravadora hoje, o papel maior da gravadora hoje, a meu ver, é um papel muito mais de distribuição, de entrega em lojas, né, botar o disco em lugares para transformar esse disco numa coisa acessível, muito mais isso do que bancar o seu sonho, entendeu? Bancar a sua ideia. Porque a maioria das pessoas fazem discos através de leis de incentivo,
com algum patrocínio vindo de algum lugar, ou tiram do próprio bolso, faz uma poupança disco, né? Vai vendendo disco, vai fazendo uma poupança, vai fazendo shows, fazendo uma poupança, e é isso, assim, as pessoas realizam dessa forma. Então, a minha opção por ser independente, de certa forma, ela também está ligada ao fato de eu poder ter mais controle sobre as minhas coisas. É um aprendizado interno, né? Assim, a gestão disso é uma coisa que eu venho aprendendo ao longo dos anos, batendo cabeça, tentando me colocar em alguns mercados também, óbvio, né? Eu quero falar para mais gente. Agora, é um caminho, a gravadora também pode ser um caminho, né? Eu não acho que é mais o desejo da maioria dos artistas, não. O Minas Gerais tem uma interessante cena musical, efervescente, inclusive embora sem o mesmo peso do que se vê em São Paulo e Rio ainda. Nós ainda temos dificuldade em extrapolar as barreiras, sair das fronteiras? Eu acho que sim, mas tem uma coisa que é mais delicada com relação a isso, que é um lance que acontece no Brasil há muitos anos, que é a força do eixo Rio-São Paulo. Parece que tem um magnetismo ali, não sei se são as TVs, os maiores meios de comunicação, né, assim, os mais poderosos, estão muito no eixo Rio-São Paulo. E esse tipo de coisa, eu acho que ela acaba, como é que fala? Durante muitos anos fez com que as pessoas tivessem que sair de suas casas, né? O cara mora lá em Recife, tem que mudar para São Paulo para conseguir girar o trabalho, e mineiros tiveram que ir para lá. As bandas que a gente conhece hoje, que são famosas, na época mudaram para São Paulo ou mudaram para o Rio. Você acha que sim, isso é um tempo já muito longo que isso acontece, né? Eu acho que tem mesmo magnetismo, ainda acontece isso, porque, principalmente em São Paulo, é um lugar muito globalizado, sabe? Onde tem gente de todo tipo, e as atenções ficam... Tem muita gente para consumir o tempo inteiro, sabe? Eu acho que, assim, tem até essa questão do lado do consumismo artístico, assim. São Paulo é uma cidade esponja, ela está sempre absorvendo. Isso é muito legal, entendeu? Porque ela gera outro tipo de visibilidade, que pode gerar uma visibilidade nacional, justamente por conta dos meios de comunicação. Agora, com o lance da internet, né, com todas essas ferramentas que a gente tem hoje para disponibilizar nosso trabalho, eu acho que dá para viver em Minas e fazer o negócio acontecer de alguma forma. Agora, é uma relação fodida, assim, né? Se eu tivesse em São Paulo, provavelmente eu teria mais facilidade para estar em alguns lugares, para fazer alguns projetos, entrar em alguns festivais. Como eu estou em Minas, a relação pode ser um pouco difícil em alguns aspectos. Mas, ao mesmo tempo, eu não deixo de trabalhar porque eu estou aqui, entendeu? Eu não deixo de trabalhar porque é uma música feita em Minas, como tem muita gente que diz, é feita em Minas, não sei o quê. Sei, assim, tem muita gente fazendo turnê fora, entendeu? Ficando mais fora do que aqui. O que eu acho que precisa acontecer, de verdade, isso é uma questão no Brasil inteiro, é o brasileiro reconhecer mais fortemente a sua cultura, assim, de uma maneira geral, sabe? Sem ser essa coisa dos abadás o tempo inteiro, dos meios de comunicação de massa. A música, ela precisa... as artes como um todo, né, precisam ser mais absorvidas pela grande população. Acho que muitas vezes passa batido, entendeu? Até com o excesso de demanda, como tem muita gente criando, o grande público fica meio perdido, entendeu? Então ele acaba indo em cima dos mesmos, ou em cima de uma indicação de gravadora, ou viu tocar no Faustão, entendeu? Tipo assim, esse tipo de coisa ainda acontece muito fortemente. E eu acho que a cultura brasileira precisa mudar nesse sentido. Para quê? Para fortalecer todos os pontos de cultura, entendeu? Imagina se os programas de mainstream que tocam os artistas mais famosos se preocupassem também em colocar gente menor, entendeu? De repente, a gente viveria uma outra situação cultural, até educativa no Brasil. As pessoas se comportariam de uma outra forma, porque tem várias fontes de informação, entendeu? Bom, para além da sua experiência
como cantor solo, você tem o quarteto Cobra Coral, que é uma experiência distinta. O Pedro solo é idêntico ao Pedro Cobra Coral ou uma mudança de linguagem aí? Há uma mudança de linguagem, com certeza. Inclusive, o papel que eu assumo no Cobra Coral é um papel completamente diferente do meu trabalho autoral. Isso foi muito bom, porque o violão de nylon lá funciona muito bem, entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque tem a coisa da canção e os 4 cantores, sabe, arranjos vocais e tal, é uma coisa mais mineira, assumidamente mais mineira, muito fortalecida na canção, entendeu? E o meu trampo, ele tem um interesse diferente, entendeu? O meu trabalho autoral, ele tem um interesse conceitualmente diferente, né? Não dá para comparar, é diferente. Se bem que no disco novo agora eu estou tocando baixo, o Flávio tocando Nord, né, um teclado com um piano elétrico, assim, com outros timbres. A gente tem experimentado umas coisas no Cobra, mas ao mesmo tempo ele ainda faz parte, eu acredito, né, que ele ainda está mais apoiado na coisa da canção, né, aquela canção MPB que todo mundo sempre conheceu. E nos meus shows autorais eu estou de guitarra, outro tipo de intenção, outro tipo de pegada. Acho que as pessoas estão começando a reparar isso agora, assim, principalmente depois do Vertigem, que é esse disco que eu lancei, que tem muito isso, né? Que isso está muito evidente, assim, as guitarras e essa inquietação. Eu acho que eu estou mais inquieto no meu trabalho autoral do que no Cobra Coral. Cobra Coral eu assumo um outro papel que eu gosto muito de fazer, inclusive, que me dá muito prazer, porque música é isso, né? É o que a gente começou a falar, né? Música é amor, é um movimento passional, assim. Então, os dois projetos são muito distintos mesmo e igualmente prazerosos. A gente concluiu, o que se pode esperar então desse Pedro inquieto para daqui para frente? Cara, não pode esperar nada, velho. Não, pode esperar nada. Eu vou fazer o que der na telha, assim, como dizia antigamente, né? Eu tô mais preocupado, cara, com a liberdade, assim, menos com as amarras. Eu tenho um compromisso, sim, muito grande com a música que eu faço, com uma linguagem pessoal que eu venho criando, mas ao mesmo tempo, cara, eu não quero deixar de ser livre, assim, sabe? Eu acho importante a gente se perder no caminho, entendeu? Tentar coisas diferentes, se permitir mudar o discurso. Eu acho que a gente não precisa mesmo ficar sempre falando a mesma coisa. Eu acho que a gente precisa sair do lugar. Certo. Pedro, muito obrigado. Fiquei muito feliz de conversar com você. Prazer, desejo muito sucesso na sua carreira. Prazer é meu. Maravilha, muito obrigado. Valeu demais. E para você que nos acompanhou no Inconfidências, também o nosso muito obrigado. Nós vamos terminar hoje de maneira um pouquinho diferente. Ao som de Pedro Moraes, eu espero você na próxima semana. Até lá. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. A cidade para, a cidade toda me entristece. E a noite cai, brilha profana, tarde demais, coisa que é todo